Galera, bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Espero aí que deixem um like, compartilhem e que me ajude a chegar no meu objetivo. E bora lá, galera. O Ministério autoriza a Prefeitura a ampliar a vacinação contra a gripe. Nosso objetivo é reduzir os casos graves de gripe, que também pressionam o nosso sistema de saúde, afirma o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Ministério da Saúde autorizou estados e municípios a ampliarem a vacinação contra a gripe e influenza para outras pessoas além dos incluídas nos grupos prioritários iniciais. Em nota, a pasta afirma já ter comunicado a recomendação aos representantes municipais, aos quais caberá definir a melhor forma de imunizar as suas populações a partir de 6 meses de idade. Campanhas de imunização são prioridade do Ministério da Saúde. Resolvemos ampliar a vacinação contra a influenza para todos os grupos. Nosso objetivo é reduzir os casos graves de gripe que também pressionam o nosso sistema de saúde, afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na nota. Segundo o Ministério, cerca de 34,2 milhões dos 79 milhões de brasileiros que integram os grupos prioritários já foram vacinados contra a gripe este ano, que representa cerca de 42% ao público-alvo inicial. A campanha para os segmentos prioritários da população está prevista para continuar até o próximo dia 9. Fazem parte dos grupos prioritários pessoas acima de 60 anos, professores, crianças de 6 meses, menores de 6 anos de idade, 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes púrpuras até 45 dias após o parto. Povos indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, urbano e ao longo curso, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança, salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade. O ministro recomenda que todos os interessados fiquem atentos aos cronogramas divulgados pelas prefeituras e às secretarias municipais de saúde para se vacinar. Basta consultar um local de votação próximo a comparecer, portanto, a caderneta de vacinação, um documento com uma foto, para que os profissionais de saúde localizem o cadastro no sistema de informação, caso as pessoas não possuam ou não encontrem sua caderneta de vacinação, os profissionais de saúde preencherão uma nova. O ministro recomenda que quem está prestes a ser vacinado contra o Covid-19 tome prioramente o imunizante contra o novo coronavírus. Feito isso, é necessário esperar por no mínimo 14 dias para se vacinar contra a gripe. A maioria dos brasileiros teme fraudes, diz pesquisa da FEBRABAN. Uma pesquisa feita pela Federação Brasileira de Banco, FEBRABAN, mostrou que a grande maioria dos brasileiros já sofre tentativas de fraude de seus dados pessoais ou conhece alguém que tenha sido vítima desse tipo de crime. A maior parte dos brasileiros também teve violação de seus dados pessoais. Os dados foram revelados no estudo Segurança de Dados no Brasil, FEBRABAN, do IPESP, divulgado nesta sexta 2. Para 91 dos entrevistados, esse tipo de crime aumentou durante a pandemia nos últimos 12 meses. Os próprios entrevistados ou familiares foram vítimas desses crimes, sendo as situações mais comuns aqueles que envolvem recebimento de mensagem ou ligação telefônica com solicitação fraudulenta de dados pessoais. O bancário, 43%, pedido de depósito ou transferência de dinheiro para amigo ou parente em 34%. Também foram citados entre essas tentativas de fraude a cobrança fraudulenta ou compra indevida no cartão de débito ou de crédito de 29%, a invasão do e-mail ou das redes sociais, com alguém assumindo o controle de sua conta sem sua permissão, 18%,
a clonagem de celular ou WhatsApp, 18%, tentativa de abertura de linha de crédito ou solicitação de empréstimo usando seu nome, 15% é invasão e acesso a dados bancários, 14%. A grande maioria das pessoas analistas nesta pesquisa, 86%, diz ter medo de ser vítima de fraudes ou violações de seus dados pessoais. Em um terço dessas pessoas da pesquisa disse acreditar que está menos segura em relação a este assunto. 33% eles estimam que nos próximos 5 anos a segurança dos dados pessoais vai evoluir. 54% disseram acreditar nisso. A segurança digital é um tema que a sociedade precisa encarar de frente e já está fazendo, pois diariamente esse crime afeta pessoas e empresas, ganham espaço no noticiário econômico, político, policial, envolvendo não só o cidadão, mas também grandes corporações e instituições públicas e privadas, disse Isaac Sidney, presidente da Febraban, ao comentar a pesquisa. Entre os entrevistados, a maioria deles também consideram que há privacidade nos meios eletrônicos, imita 59% que suas informações podem ser acessadas por outros. Cerca de 79% dessas pessoas mostraram preocupação em como as empresas e instituições têm utilizado seus dados pessoais, percentuais que é maior do que a preocupação gerada em relação aos governos de 60%. A pesquisa demonstra ainda que apenas 11% das pessoas entrevistadas conhecem muito bem as leis de proteção de dados, que 45% conhecem mais ou menos essas leis. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 25 de junho, ouviu 3.000 pessoas nas 5 regiões do país. Segundo os dados da Febraban, os ataques de tentativa de roubo de senhas e de dados pessoais pela internet cresce 100% no primeiro bimestre deste ano em relação ao ano passado. Já os golpes da falsa central telefônica, do falso funcionário do banco, cresceu 340%. A pesquisa pode ser acessada pela Agência Estado. Rio de Janeiro agora tem selo Ande de táxi legal. Foi lançado nesta sexta 2 o selo de segurança Ande de táxi legal. Adesivo será utilizado em cerca de 33 mil táxis que circulam no Rio de Janeiro. De acordo com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro, do IPEM Rio de Janeiro, responsável pelo programa de medida, pretende dificultar a ação de táxis piratas no estado. O novo selo traz mais segurança ao cidadão fluminense, aos profissionais e aos turistas que chegam ao Rio. Ele garante que aquele profissional está regularizado pelo Estado, afirmou o deputado André Siciliano, presidente da Alerj. Para o governador do Rio, Cláudio Castro, o selo faz justiça com os profissionais que pagam seus impostos devidamente. Quando defendemos os taxistas, defendemos o Estado. Esses profissionais contribuem com o desenvolvimento econômico do Estado. Esse selo é mais do que um adesivo, ele faz justiça social. Presidente da Comissão de Transporte da Alerj, deputado Dionísio Lins, do PP, disse que os táxis poderão ser cadastrados a partir da próxima semana. Vamos começar com 2 ônibus itinerantes do IPEM nos aeroportos Santos Dumont, Galeão. Além de um ponto de cadastro na rodoviária no Rio, a ideia é priorizar os táxis que transportam turistas para que eles se sintam mais seguros ao circular no estado, justificou o parlamentar. Ande de táxi legal. De acordo com Rogério Berruezo, diretor técnico do órgão, um novo selo terá 7 itens de segurança para evitar possíveis fraudes e sua identificação só poderá ser feita por fiscais
da diretoria de táxi do IPEM, do Rio de Janeiro, que utilizaram equipamentos com luz ultravioleta para realizar a leitura do código de barras e demais lacres de segurança impressos no seu. Refúgio dos canalhas. O grande escritor, filósofo inglês Samuel Johnson, que viveu no século XVIII em Londres, entre várias frases e citações famosas, ficou mais conhecido pelo máxima e o patriotismo e o refúgio dos canalhas. Aqui nos trópicos, um escritor converse equivalente, o inesquecível Milo Fernandes, foi rápido no gatilho, adaptou a máxima no Brasil e o primeiro de se lamentar que a interseção entre política e religião tenha sido o refúgio de muitos canalhas. A história é plena, inúmeros registros de líderes espirituais e gurus nas mais variadas regiões ou seitas católicas, cristãs, protestantes, pentecostais, hinduístas, budistas, muçulmanos ou judaísmo, que usaram Deus como avalista para construírem um império material com a crendice alheia. Jesus Cristo ganhou a ira dos sacerdotes judeus quando criticou os vendilhões no templo e os fariseus. As máscaras estão caindo. Apesar dos riscos de contágio da Covid-19, que já tirou a vida de mais de 520 mil brasileiros pelo negacionismo do governo em adotar medidas de isolamento e fazer campanhas pelo uso de máscara, o povo tem saído às ruas cada dia mais revoltando com as atitudes do governo Bolsonaro. Por orientação presidencial, o governo retardou o máximo que pode comprar antecipada de vacinas de laboratório da alta credibilidade. Ainda esta semana, a Presidência da República procurou arranhar a credibilidade da Coronavac e primeira vacina aplicada no país, mas as investigações da CPI da Covid no Senado revelam um empenho desmedido do governo em especial dos militares que foram rechear os quadros do Ministério da Saúde na gestão do general Eduardo Pazuello em fechar encomendas em claros sinais de superfaturamento. Os indícios de que, por trás das negociações reveladas em 20 de março deste ano pela deputado federal Luiz Miranda do DEM do DF e seu irmão, funcionários concursados do Ministério da Saúde Luiz Ricardo Miranda, ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, poderia estar sendo criada uma caixinha para a campanha das eleições em 2022. Levaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, a determinar a abertura de investigação e a Procuradoria-Geral da República, o PGR, Augusto Aras, embora não querendo desagradar ao PR, pois almeja ser indicado para substituir no CTF o ministro Marco Aurélio Mello, que se aposenta dia 12 ao atingir 75 anos ou ser reconduzido para um novo mandato de 2 anos à frente do órgão, não pode fazer o corpo mole como de outra denúncia. Os indícios são gravíssimos. Mais de cada dose multiplicada por 400 milhões de doses da indiana Covaxin, do laboratório Biotech, daria um desvio de 400 milhões ou 2 bilhões ao câmbio da última sexta-feira. Se em 20 de março, ao ouvir a denúncia, exclama isso é mais um rolo do Ricardo Barros, deputado do PP Pará, líder do governo na Câmara, ex-ministro da Saúde no governo Temer, presidente da República, não acionou a sua quase sempre dócil Polícia Federal, depois que passou a controlar de perto com demissão do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Sérgio Moro em 23 de abril de 2020 por resistir à interferência para trocar os comandos da PF no Rio de Janeiro,
onde seu filho, senador Flávio Bolsonaro, era investigado por rachadinhas em seu gabinete de deputado estadual da Alerj, Jair Bolsonaro pode ter incorrido em crime de prevaricação. Ele já confessou que alertou seu ministro da Saúde para a suspeita da segunda-feira, 21 de março. Ou seja, foi um sabedor de denúncia. Mas Pazuello, que estava fazendo passagem dos comandos para o atual ministro Marcelo Queiroga, deixou o cargo dia 22. Passou a denúncia para o secretário executivo Coronel Elcio Franco. Na cadeia de comando que estava na linha de frente da negociação suspeita era um outro militar, um rolo fardado. Lembro a frase de Samuel Johnson Park, Jair Messias Bolsonaro, aproveitando-se do fato de que era militar, foi reformado por indisciplina nos anos 80, quando se candidatou a vereador pelo município do Rio de Janeiro. E depois exerceu diversos mandatos de deputado federal, mandando seguidamente de partidos até ser eleito presidente do pelo PSL. E de que seu adversário era um candidato do PT que tem a bandeira vermelha como uma estrela branca como símbolo, se apropriou das cores da bandeira nacional e ainda passou a adotar o lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e a recitar versículos da Bíblia dos apóstolos ou dos evangelistas para seduzir eleitorado evangélico e católico. Mais famoso foi João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em boa hora, a liderança mais equilibrada é que já perceberam que a maior parte dos eleitorados que votou em Bolsonaro em 2018 por não querer o PT, agora se arrependeu após 2 anos e meio de fracassos da absurda falta de empatia com o luto de milhões de famílias brasileiras que não quer Bolsonaro. Não deixaram que o uso verde e amarelo fosse monopólio dos bolsonaristas, verde do amarelo e de todos os brasileiros. Manifestações crescem na Paulista e bandeiras verdes e amarelo aparecem. A concentração de pessoas na Avenida Paulista em São Paulo, pedindo saindo do presidente Jair Bolsonaro, aumentou com o maior número das pessoas em frente ao Museu de Arte de São Paulo, MASP. Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, interditou 6 quarteirões da Paulista. Os manifestantes seguiram mais tarde em direção ao centro da cidade até a praça de Roosevelt. Gente, levar até uma criança. As cores verdes e amarelo, que são normalmente utilizadas por defensores do presidente, aparecem em alguns pontos na manifestação. Em uma dessas eram vistos faixas, os dizeres fora Bolsonaro, essa bandeira é nossa. Por ser ver ainda bandeiras dos movimentos sindicais sem terra dos professores, APEOESP, e o movimento sociais, além dos pedidos de saída do Bolsonaro da presidência, os manifestantes lamentam os mortos por Covid-19 e pediram por aumento do auxílio emergencial para R$ 600 com agência e Estado. Bolsonaro dará 100 milhões em programa de financiamento de moradia e agentes de segurança. Com olho nas próximas eleições, o presidente lança uma nova linha de crédito para agentes de segurança pública que ganham até 7 mil por mês. Guardas municipais também serão abarcados pelo programa. No próximo terça-feira 6, o presidente Jair Bolsonaro vai lançar o programa Habite Seguro, uma linha de crédito imobiliário com subsídio de 100 milhões destinado aos agentes de segurança pública. No início do ano, Bolsonaro solicitou ao Ministério da Economia uma análise do programa e agora o ministro foi informado de que o programa formará uma forma por ordem do presidente. O programa será dividido em 5 faixas de renda que variam de 1.000 até acima de 7 mil, com financiamento de até
300 mil. Quem recebe acima de 7 mil, porém, não terá direito a subsídio. O dinheiro sairá do Fundo Nacional de Segurança Pública, do FNSP, ligado ao Ministério da Justiça, com subsídio que variam conforme a faixa de renda do policial. Entretanto, técnicos de ministro da Economia coordenaram a nova medida para os técnicos e o programa para policiais não se encaixam nas propriedades emergenciais que no momento atual exigem o que são necessários mais estudos para saber o impacto do programa. Além disso, o projeto que prevê um gasto permanente se utiliza de um instrumento AMP de caráter emergencial. No dia 16 de julho, em conversa com apoiadores, Bolsonaro já havia adiantado que ofereceria aos agentes de segurança produtos com taxa de juros lá embaixo. No entanto, o presidente também pediu a inclusão de guardas municipais, ordem que foi acatada. A medida seria uma das estratégias do presidente para angariar eleitores para as próximas eleições com a agência Sputnik Brasil. Oi, bom dia, tudo bem, galera? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Espero que vocês gostem, deixem like e comenta aí. Primeiro feirão digital da casa própria de oferta 180 mil imóveis. De acordo com Caixa, para negócio ser fechado, basta o interessado apresentar um documento oficial de identificação e um comprovante de renda atualizado emitido no máximo há 12 meses. Termina neste domingo 4º. O primeiro feirão digital da casa própria, organizado pela Caixa com o objetivo de colocar a oferta de 180 mil imóveis novos em condições especiais de financiamento. Esta é a primeira edição online do feirão, por meio de uma plataforma disponibilizada na internet pelo banco. Na plataforma é possível acessar informações sobre os imóveis ofertados, escolher o imóvel realizado, uma simulação de financiamento habitacional a ser atendido por um correspondente Caixa Aqui ou incorporadores imobiliários via chat. O feirão conta com a participação de 800 incorporadoras imobiliárias de 1,1 correspondente Caixa Aqui. De acordo com a Caixa, para negócio ser fechado, basta o interessado apresentar um documento oficial de identificação e um comprovante de renda atualizado emitido no máximo há 2 meses. É possível usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS para a aquisição do imóvel. Para tanto, basta apresentar a última declaração do Imposto de Renda e recebido de entrega à Receita Federal, além da carteira de trabalho ou extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A simulação pode ser feita também por meio do aplicativo Habitação Caixa via smartphone. Nele é possível, além de simulação, fazer a solicitação e acompanhamento do financiamento imobiliário, bem como gerenciamento do contrato. O primeiro feirão digital Caixa na Casa Própria oferece ainda mais de 6 mil imóveis adjudicados Caixa com condições especiais de financiamento. Os imóveis podem ser 100% financiados no Sistema Brasileiro de Poupança. Um empréstimo CBPE com juros a partir de taxa referencial TR mais 2,5% ao ano, mais remuneração da população. A carência pode ser de 6 meses, a tarifa reduzida com a Agência Brasil. Manifestantes voltam às ruas em atos com foco no impeachment. Protestos estão previstos em mais de 200 cidades do país, incentivados por trabalhos da CPI da Covid a pedido unificado. Incentivados pelo desdobramento da CPI da Covid no Senado,
que avança sobre suspeita de irregularidades na aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde pelo superpedido protocolado nesta semana na Câmara. Manifestantes devem ir às ruas hoje para o terceiro protesto em 2 meses para reivindicar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Os atos estão confirmados em ao menos 261 cidades, segundo os organizadores. Os protestos são organizados pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, a Frentes do Povo Sem Medo, Brasil Popular Colisão Negra por Direito, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, a União Nacional dos Estudantes, UNE, Central de Movimento Populares, CMP, e a UNEAFRO Brasil Incentiva tem apoio formal do PSOL, PT, PCdoB, que deve mandar representantes nas ruas. Unidos no superpedido de impeachment protocolado na quarta-feira, deputados e lideranças de centro e de direita, no entanto, resistem-se a unir as entidades elegendas de esquerda nas manifestações de rua. Um dos grupos que lidera o movimento pelo impeachment de Dilma Rousseff, Movimento Brasil Livre MBL, apoia o documento e pede o fora Bolsonaro, mas resistem às ruas no sábado. Neste momento, tem diferença, os grupos vão levar suas próprias bandeiras para a rua no sábado. Eu não defendo Lula livre, pelo contrário, se o ato for exclusivamente pelo impeachment, fica mais fácil conversar, afirmou Adelaide Oliveira, porta-voz do MBL. Ex-aliada de Bolsonaro, deputada Joyce Hasselmann, PSL São Paulo, está entre os signatários de superpedido, mas não pretende ir na manifestação. O problema é a aglomeração. Precisa esperar o povo estar mais vacinado. Como podemos criticar o presidente por fazer aglomeração e fazer também? Já a deputada federal Júnior Bozella, PSL São Paulo, defende que os atos contra Bolsonaro tenham caráter com as caras pintadas que pediram fora Collor. O governo entrou em um caminho sem volta. Preciso unir forças. Estou estimulando as bases e os detentores de mandato para ir às ruas. Não sei se vai ser possível agora, mas a ideia é irmos em bloco. O deputado Ivan Valente, PSOL, São Paulo, não descarta o cenário no segundo semestre no qual direita e esquerda façam atos separados, mas desaconselho esta estratégia que não entrar na onda da saída do Bolsonaro agora vai perder espaço na rua eleitoralmente, avaliou. Os atos de maio e junho contra Bolsonaro deram fôlego aos pedidos de impeachment nas redes sociais. O pico de menções contrárias ao presidente ocorreu em 29 de maio, quando a oposição realizou o primeiro grande ato desde o início da pandemia. Instagram registrou a maior quantidade de interações, cerca de 30 milhões. No Twitter foram 1 milhão no grupos públicos e páginas oficiais do Facebook. O total de interações consideram comentários compartilhados, reações no dia 29 foi de 8 milhões com a agência Estado. Galera, e também dando um aviso aqui no último. Sim, as pessoas vão fazer manifestações para tirar o presidente, né? Por causa do impeachment. Mas, assim, você sabe que nessas manifestações tem muito aglomeração. E é bem possível das pessoas pegarem Covid-19, né? Então, assim, eu acho que as pessoas devem tomar cuidado, né? Porque, assim, depois quando pegar a Covid-19, não jogar a culpa no Jair Bolsonaro, né? Porque estavam fazendo aglomerações, estavam fazendo... Eu não vou dizer que eu sou contra, entendeu? Não sou. Mas, assim, caso a pessoa pegar a Covid-19,
não venha jogar culpa no presidente, entendeu? Que ele não é somente o culpado. As pessoas também que procuram, né? Bolsonaro poderá ficar inelegível se não apresentar provas contra o voto eletrônico ao TCE. Presidente afirmou que apresentará as provas que diz ter sobre fraudes nas eleições de 2018 se quiser. A afirmação de Jair Bolsonaro de que apresentará as provas que diz ter sobre fraudes nas eleições de 2018, se eu quiser, foi recebida com mais uma bravata do presidente da República por ministro do Tribunal Supremo Eleitoral TCE. No dia 21, o ministro Luiz Felipe Salomão deu o prazo de 15 dias para que Bolsonaro mostre as provas que vive dizendo ter sobre irregularidades. Ele chega a afirmar que venceu as eleições de 2018. No primeiro turno, até agora, nada. O prazo para que ele mostre algum tipo de evidência concreta do que diz vence no dia 6 de julho. Mas como o tribunal entrará em recesso, o presidente poderá apresentar a confirmação do que afirma em agosto. Os magistrados acreditam que Bolsonaro não desafiará o tribunal ignorando o pedido de Salomão. O procedimento foi instaurado para apurar a existência ou não de elementos concretos que possam ter comprometido as eleições de 2018 e 2020, atacadas pelo presidente por autoridade bolsonarista. A inexistência das provas pode até resultar na inegalibilidade de quem estaria, então, propagando mentiras sobre o sistema eleitoral, que é um dos principais pilares da democracia, com Mônica Bergamo, com a Folha Expresso. Voto impresso, saída para eleição justa ou retorno na época das fraudes. Uma articulação de bastidores de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, levou 11 partidos, inclusive governistas, com PP, PL, PSD, republicanos, se reunirem contra a PEC final. A confiabilidade das urnas eletrônicas deve ser questionada. A proposta do voto impresso é apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro, que desacredita nas urnas eletrônicas e acusa fragilidade no sistema atual, alegando inclusive que haverá fraude nas eleições de 2022, caso o sistema impresso não seja adotado. Por sua vez, Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE, afirmou que o voto impresso vai potencializar o discurso de fraude. Walter de Macedo Rodrigues, advogado e professor de Direito Digital, mestrando de Segurança de Informações na UFPE, informou que antes de falar do voto impresso, é importante falar da votação eletrônica, ressaltando que todo sistema de segurança é falho. Imprescindível que exista a capacidade de você implementar determinado sistema de segurança. Então, esta capacidade é uma necessidade de sair da teoria e prática, que importante não é se a segurança será perfeita, mas sim que seja relevante, que permita o bom funcionamento do sistema, sem ser comprometido de maneira irreversível, disse Macedo Rodrigues em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. De acordo com o especialista, quando pensamos no sistema de segurança de uma urna eletrônica, temos de pensar no sistema que tenha custo-benefício. E dentro disto, nós temos escolhas técnicas a serem tomadas para torná-los mais ou menos seguros. Considerando a forma de implementação, quais serão os artifícios de segurança que serão aplicados ao sistema.
Existe um princípio norteador de segurança eletrônica que diz que para todos os sistemas de segurança de votação eletrônica, você deve ter um meio físico de poder confirmar para que possa auditar aquela votação. Este princípio, ele norteia a maneira como nós criaremos o sistema de verificação inclusive no Brasil, explicou. Walter de Macedo Rodrigues recorda que quando na sessão eleitoral em que está a urna de votação termina o dia de votação, a quantidade de votos registrados na sessão, a imprensa da urna para que seja exibida na porta, está uma forma de cumprir com este princípio norteador. Contudo, tem gente que acha que esta medida não é suficiente para poder fazer uma verificação independente. Existem dois problemas para as pessoas que argumentam que isso não é suficiente. O primeiro problema é argumentar que, de alguma maneira, você ainda estaria confiando no software que contabiliza os votos e que você não consegue separar os votos individualmente para contabilizar por fora. O outro argumento é que uma vez estes votos são enviados para os supercomputadores do TSE, esta verificação não conta este processo de automatização realizada pelos supercomputadores. Então, temos uma outra situação que muito argumentam que poderia haver uma vulnerabilidade, explica. Contudo, a proposta do Congresso não trata de nenhuma desta situação. A proposta diz que você deve levar para casa seu voto. E a ideia disso, no mínimo, controversa, pois o Brasil tem histórico de 100 anos atrás de fraude de eleição. Depois da República da Espada, nós temos a época da chamada República Velha e depois da República Populista. E tivemos sistema como o sistema do café com leite, do coronelismo, ou seja, sistema que de certa maneira sistematizaram o chamado voto de cabresto. Hoje ele acontece de maneira mais sutil, relacionado com uma política regional, recorda. O professor ainda explica que hoje nós temos o voto obrigatório justamente porque é uma determinada época, uma das maneiras de fazer com que um certo grupo de pessoas fosse alienado da votação, fosse removido da votação. Era impedido de que este grupo fosse votar, e quando o voto é obrigatório, há uma responsabilidade objetiva que será definida, ou por parte da pessoa que não vota, ou por parte do órgão que não permitiu a pessoa votar. Uma maneira muito eficiente de checar a sua ação coercitiva de alguma maneira teve ou não sucesso seria naturalmente checando se aquele voto foi ou não colocado de maneira como foi especificado. Então, a tentativa de barrar a iniciativa do voto impresso tem a ver com o sentido de proteger o sistema eleitoral. A democracia é um sistema que é imprescindível a transição pacífica de poder através do processo eleitoral. Então, a confiança na democracia é tão boa quanto a confiança no sistema de manutenção deste sistema eleitoral, explicou. Uma maneira de deslegitimar a democracia diminuindo a confiança nesse sistema, argumentando justamente que existe um problema na segurança do processo eleitoral. Então, para isso, basta escolher apenas qualquer questão técnica, tentar, através do capital político desta discussão, alterar o processo eleitoral para piorá-lo como uma melhoria, que não está respaldada cientificamente, prejudicando ainda mais o processo eleitoral, erodindo as instituições democráticas, ressaltou.
Processo eleitoral no Brasil inseguro. Falando sobre como a proposta pode preencher as lacunas no sistema, Walter de Macedo Rodrigues acredita tecnicamente que existe a possibilidade de melhoria no sistema de votação eletrônica brasileiro, mas que o controverso dizer que o sistema seja inseguro. Havia uma mobilização inicial para, de algumas maneiras, deslegitimar a reeleição de Dilma Rousseff em 2014 para 2015. A maneira de deslegitimar isso era justamente criando a narrativa de que existia um problema de segurança no processo eleitoral, disse. O professor também enfatizou que o Brasil tem normas eleitorais muito sólidas, algumas delas respaldadas em Constituição, outras estão respaldadas em lei eleitoral e outras são normatizadas diretamente pelo TSE. No Brasil, para poder fazer uma modificação da norma eleitoral e preciso muito capital político, sendo assim, muita coisa do Congresso, do teatro, para criar uma narrativa, para poder conseguir esse capital político, não é necessariamente para alterar o sistema de votação. Apesar que uma narrativa de alterar o sistema de votação no Brasil, que se converte em uma lei que de fato altera o sistema de votação no Brasil, é uma falácia. Não existe uma correlação. Nos vimos muita proposta com a lei da fake news, que acabou parando no Congresso, mas serviu para dar visibilidade ao processo de investigação relacionado ao assunto lei das fake news. Afeta cada brasileiro, porém a investigação afeta exclusivamente aquele grupo investigado, ressaltou. Eu acredito que exista nenhuma ideia seria da alteração do sistema eleitoral. Hoje, como ele está sendo feito, é um sistema eleitoral que ganhou prestígio considerável, especialmente pela serenidade e confiança da própria população, afirmou. Além disso, o professor afirmou que acredita que algumas modificações de segurança ocorram, contudo, nenhuma mudança radical. Quais grupos são contra a proposta? De um lado, nós temos a situação que quer justamente manter a confiança do processo eleitoral. Esta confiança passa justamente por não fazer grandes alterações de maneira a não criar novas discussões sobre a questão. Nunca foram problematizadas até que certos grupos políticos quiseram deslegitimar o processo democrático em si. Neste caso, tem sido o governo e entidades ligadas ao governo que possui a mesma estratégia de Donald Trump nos Estados Unidos, que pagam narrativas e transferem outro contexto após o processo eleitoral.